Bom dia, paz seja convosco. Primeiro eu quero pedir perdão para você, porque nós tivemos um problema no áudio aqui da transmissão do nosso culto. Nós temos por trás desta câmera pastores, na liderança do Brandon, que é aqui o nosso pastor-chefe nesse trabalho. Nessa manhã ele não está aqui, mas ele é o chefe nosso aqui, ele é o pastor que comanda tudo. E eu quero pedir perdão para você em nome do Brandon, em nome do Flavinho, que é o nosso técnico de som. E nós tivemos um probleminha hoje, de manhã, na transmissão do culto. Mas o culto vai acontecer, o culto já está acontecendo. Então vamos continuar, eu aqui, você aí, na mesma fé, porque Deus está conosco e nada vai impedir que esse culto aconteça em nome de Jesus. Posso ouvir seu amém aí na sua casa? Posso ouvir você dizendo, graças a Deus, mais um culto da manhã, um culto importantíssimo, como culto do estudo da palavra de Deus. O que está escrito é que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós vamos abrir nossa mente para conhecer nessa manhã. 1 minuto de oração. Pai, nesta manhã eu quero te agradecer por estes meus queridos que estão assistindo o nosso culto, o nosso estudo desta manhã. Eu sei que o Senhor tem preparado pessoas e pessoas que estão em casa com o coração desejosos de ouvir mais uma manhã a palavra do Senhor. Eu também. Meu coração está ansioso, meu Deus. Por isso eu peço que o Espírito Santo nesta hora, o Espírito da sabedoria, o Espírito do conhecimento, a excelência do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos tanto te adorar em tempos tão difíceis, meu Senhor. Queremos tanto te bendizer em tempos tão difíceis. Ilumina a mente dos nossos governantes, dos nossos médicos e cientistas, não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E olha por nós, ó Senhor, porque é um tempo da igreja estar unida, embora não possa estar reunida. Sê conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então você está na sua casa e vai repetir comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para nossa meditação nesta manhã, lendo o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16. O versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Até aí. Que o Senhor nosso Deus nos dê graça nesta manhã para atentamente ouvirmos a voz do nosso Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Falando sobre o livro de 1 Samuel, nós vamos recapitular alguma coisa entre tudo que nós falamos. Primeiro nós vamos lembrar que Samuel começa quando Ana vai diante da presença de Deus e ele tem 2 esposas. Eucana tem 2 esposas e uma delas é a Ana, vai diante do Senhor. Ela diz: ah, Senhor, se tu me desse graça de ter um filho, eu o daria a ti, para que este filho ele te servisse durante todos os dias da sua vida. Assim o foi. Ana vai para o templo, entrega Samuel para estar no templo a serviço de Deus e do sacerdócio divino. Samuel, ele está servindo com Eli. Eli
ele morre e Samuel está no ofício em seu lugar. O povo rejeita o governo de Deus, que é o teocrático, e agora diz: queremos um rei. Aquela tristeza tão grande no coração de Samuel, e Deus diz: Samuel, fique em paz. Eles não estão te rejeitando, mas eles estão me rejeitando. Ele está dizendo: o seu coração não precisa ficar triste por isso. O problema não está aí. O problema deles é comigo, é com o meu governo, é com a maneira como eu os amo e eu cuido de cada um deles. Levante para eles um rei. Saul, o benjamita, é empossado rei de Israel. Saul é filho de Quis, da tribo de Benjamim, e reinou durante 40 longos anos. Alguns teólogos acreditam que ele reinou 42 anos. A maioria deles acredita que ele reinou durante 40 anos. Eu posso dizer para você que é um tempo longo para que a nação se preparasse, para que os impostos fossem implantados, para que aquele reino de Deus fosse agora governado por um homem, e o governo humano de Saul começa naquela nação. Nós temos duas capitais, Judá e Jerusalém. Agora Samuel está cuidando do ofício, sacerdócio, profeta, e Saul está cuidando da nação, como uma nação, como um todo. Há ali um conflito entre quem é quem, o que e porquê, quando Saul passa à frente do sacerdote. Ele oferece o sacrifício, que não compete ao rei oferecer. Quantas vezes nós queremos fazer coisas que não são para nós fazermos? E por conta de tudo isso, Saul perde o seu reinado. Ele perde o seu reinado, mas ele não sai do trono. Ele está no trono. Ele ainda está governando aquela nação, mas ele não é mais o rei. Então Deus, o que nós lemos aqui nessa manhã, no capítulo de número 16, no versículo 1, pergunta para Samuel: Samuel, por que você está com tanto dó de Saul? Você sabe o que aconteceu. Eu tenho falado com você. Não é fácil, né, irmãos? Quando você tem um carinho, um apreço por alguém, e você vê essa pessoa fazendo coisas que Deus não liberou para fazer, não competiu para fazer. Há um conflito de valores. A pessoa do profeta Samuel, ele está com o coração entristecido por causa dessa situação. E o que acontece é que Deus está dizendo para ele: já está no tempo de ungir um novo rei, porque eu disse que o governo de Saul acabou. Pare para você ver como é importante servir a Deus, como é importante ter oportunidade de fazer algo para Deus, de ser chamado filho. Nós não estamos falando de servo, nós estamos falando de filho. Esse menino jovem, Saul, até então estava lá na tribo de Benjamim, ajudando seu pai, trabalhando com seu pai. Ele tinha uma profissão, ele era jovem, ele estava vivendo a sua vida, mas um dia ele se depara com a presença do Altíssimo. E o Senhor o chamou. A honra maior para um homem do que ser chamado por Deus.
A honra maior para você do que ter sido chamado por Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15 está escrito: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora esse menino Saul, ele se tornou homem, ele se engrandeceu, ele se agigantou, e a fama e o eu sou o rei e sem mim nada podeis fazer. Essa frase você conhece. Mas Saul está dizendo esta frase por conta disso. Ele se esqueceu do primeiro passo da sua vida, que foi o primeiro passo dado com Deus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele se esqueceu que ele era só um jovem da tribo de Benjamim, até o dia que o Senhor o chamou e que o Senhor o elegeu. Agora, meu querido, quem é Saul? Saul é uma lembrança de rei. Saul é uma lembrança de alguém que teve um chamado, reinou 40 anos, podia reinar 60, 70, 80, podia reinar até o último dia da sua vida, mas o seu reino lhe foi tirado por ele mesmo. Há um conflito no coração de Saul. Ele não consegue entender por que estas coisas estão acontecendo. Por que ele está vivendo essa situação, assentado no trono, contudo ele não é mais o rei. A nação está à mercê dos seus inimigos. Não é a vestimenta, mas é a unção sobre a vida dele. Ele havia sido ungido, mas agora o seu coração distante de Deus, distante do propósito, o tira do real caminho, que é fazer a vontade de Deus. No livro de Provérbios está escrito que ao louco não convém a honra, porque se você der honra para ele, ele vai fazer loucuras. Ele vai fazer coisas segundo o seu próprio pensamento e o seu coração. Mas agora, Deus diz para Samuel: Samuel, até quando você vai estar com o coração sentindo dó de Saul? Se prepare. Vá à casa de Davi, vá à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Meu coração já escolheu a uma outra pessoa. Mas eu quero que você entenda quem é essa pessoa que Deus escolheu. São os filhos de Jessé sendo observados por Deus. O primeiro rei é o rei escolhido pelos homens, mas agora Deus está escolhendo Davi. E quem é Davi? Davi é um pastor de ovelhas, e ele mora a maior parte do seu tempo no pasto com as ovelhas do seu pai. A maior parte do tempo ele está desprovido de companhia humana. Ele está sozinho. Esse tempo em que Davi está sozinho, ele está em comunhão com Deus.
Ele está cuidando das ovelhas do seu pai na proteção de Deus. Ele está sozinho no campo, à mercê de todas as bestas feras, de todos os animais que possam, porventura, vir de encontro a ele, mas ele tem uma fé inabalável. Ele tem um coração totalmente firmado em Deus. Ele não tem holofotes, mas ele tem Deus. Ele não tem as pessoas aplaudindo. Oh, que bom trabalho você está fazendo para o seu pai. Ele não tem nem os elogios do seu pai Jessé, mas ele tem Deus. De manhã, ele tem Deus. À tarde, quando o dia está indo embora e a noite está chegando, ele tem Deus. E as madrugadas, quando ele acorda nas madrugadas, Deus está com ele. Nós estamos falando de alguém que está vivendo sobre o sol, a chuva, o calor, o frio, mas a cobertura sobre a vida dele é uma fé inabalável e um conhecimento da pessoa do Senhor nosso Deus. Deus está observando Davi. Deus está olhando por ele. Então Deus agora está dizendo a Samuel: vá à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, um deles vai ser o rei. Você sabe o que significa o sacerdote chegar na casa de Jessé? Você sabe o que significa Samuel vindo até a casa de Jessé? Significa: Deus tem algo extraordinário para a nossa casa e para a nossa família. E quando ele vem com a vasilha de azeite, significa algo extraordinário vai acontecer aqui, porque Deus está mandando que isso aconteça. E quando ele chega na casa, ele diz a Jessé: Deus me mandou aqui. Onde estão os seus filhos? E todos eles vão passando diante de Samuel. E Samuel olha aqueles homens fortes, preparados para a guerra. O coração de Samuel enche de alegria. Oh, Deus vai fazer uma boa escolha. E ele está preparado para ungir. E Deus diz: esse não. Não, esse também não. Esse aqui? Não, esse não. Escuta, você tem mais algum filho aí? Tenho. Eu tenho um menino, um garoto, está lá no campo cuidando das ovelhas. Raramente vem em casa porque o trabalho dele é no pasto. Manda buscar esse menino. O próprio pai diz: eu receio que esse menino sirva para ser ungido, mas vai buscar, é a palavra do profeta. Deus está usando o profeta para falar, então vai buscar o menino. E quando o menino chega na presença do profeta Samuel, quando o menino chega diante da sua família, ali uma certa rejeição humana, porque Deus não escolhe homens pelo seu conhecimento, Deus não escolhe homens pela sua aparência. Porque é muito mais fácil trabalhar com alguém que tem fé, que conhece a Deus, que tem um coração voltado para Deus, do que trabalhar com alguém que foi capacitado para aquilo. Meu querido, você que está assistindo esta palavra nessa manhã, há uma decepção e Samuel diz: mas é esse filho que você tem? Você tem certeza que é esse menino? Pois é, esse é meu último filho. E Deus diz: Samuel, seus olhos estão olhando a aparência, mas os meus olhos estão olhando o coração. É por isso que eu escolhi. Esse não é o rei da aparência, esse não é o rei segundo o coração dos homens. Esse é o rei segundo o meu coração.
Esse é o rei que eu escolhi. Agora imagine você sendo escolhido por Deus. Imagine você sendo chamado por Deus. Imagine você que está assistindo o nosso culto nesta manhã, ouvindo estas palavras de Deus. Talvez ninguém dê valor, nem dê importância para você. Talvez as pessoas não conheçam o seu coração, nem a sua fé inabalável. As pessoas, elas estão convivendo com você, mas elas não respeitam você com o Deus que está dentro do seu coração. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Deus te conhece, que Ele respeita, que Ele conhece seu coração, que Ele sabe da sua alma. Deus não rejeitou aquele menino sem aparência alguma. Pelo contrário, Deus diz a Samuel: pegue a sua vasilha de azeite, pegue o seu vaso de azeite. Agora despeja sobre a cabeça desse garoto. Despeje sobre a cabeça dele. Porque eu vou ungí-lo rei sobre todo Israel. Deus está dizendo sobre todo Israel, Judá e Jerusalém. São capitais distintas, mas Davi está unindo os reinos. Eu estou ungindo Davi. Ele é o rei, segundo o meu coração. Sabe quantos anos levou para Davi sair do pasto e assentar no trono, mesmo tendo sido ungido? 10 anos. Sabe o que são 10 anos você tendo a unção de rei e você estar sem os holofotes do rei no pasto? Durante esses anos há um período de preparação agora real. Porque o coração dele já é de Deus, já pertence a Deus. Mas agora ele precisa ser treinado para a guerra. No momento, ele só apacentou as ovelhas. Ele é um pastor de ovelhas. Ele entende do que todas as ovelhas sentem. Ele entende do que é o ministério de cuidar das ovelhas. Mas agora, ele vai ser treinado para a guerra. Agora ele tem a unção de Deus sobre a sua vida. E um dia, um urso vem para comer as ovelhas. E quando vem, ele diz: eu despedacei, porque o Senhor estava comigo. Ele está dizendo: a honra não é minha, a honra é de Deus. Esse é o homem segundo o coração de Deus. E um leão vem para destruir, para matar as ovelhas. Ele é pastor de ovelhas. Ele não foge, ele não corre do seu chamado. Ele não se esconde. Mas naquele tempo, ele está dizendo: eu lutei com aquele leão e eu despedacei. Talvez você diga: é uma história. Eu quero dizer para você, é a história de alguém que é ungido rei e que agora está sendo preparado para a batalha. É a história de alguém que tem uma fé inabalável, uma confiança sem fim em Deus. Se ele é um menino, se ele é um garoto, se ele não tem força, não foi preparado para a guerra, Deus o está adestrando para a guerra. A unção de Davi é algo extraordinário. Ele não dorme sem músculos e acorda aquele homem musculoso, forte, poderoso. Não.
Deus não precisa da força humana, Deus precisa do coração, porque a unção estando sobre a vida de Davi o faz forte e adestrado para a guerra. Entenda isso nessa manhã. O que fez de Davi o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, foi a sua confiança inabalável em Deus. 10 anos se passaram e ele está no campo. O pai talvez, mesmo tendo visto o óleo que foi despejado sobre a cabeça do seu filho, o trata ainda como o pastor de ovelhas. Ó, meu filho, está acontecendo uma guerra e você vai lá para você levar comida para os seus irmãos. Ele está servindo os irmãos, ele está servindo as pessoas. Ele é o servo. Davi nesse momento tipifica Cristo, que desce e está servindo as pessoas, está lavando os pés, pega essa comida e vai levar para os seus irmãos. Sabe o que aconteceu? Quando Davi está chegando no arraial, ali onde está o campo de guerra, os filisteus estão gritando palavras de ofensa contra o povo de Israel. Ele está ouvindo de longe aquele barulho, aqueles soldados todos vestidos nas suas armaduras, vestidos nas suas roupas de guerra. E o coração de Davi está se entristecendo. Não, ninguém vai tratar o povo de Deus desse jeito, não. Ninguém vai falar contra o evangelho. Ninguém vai falar contra o povo de Deus, contra a casa de Deus, que eu não me ofenda e não me sinta entristecido. E quando Davi está se aproximando e ouvindo aquilo, o coração dele está constrangido. E quando ele chega onde estão os seus irmãos, os soldados do rei, ele percebe o que Golias está fazendo contra a nação de Israel, contra o povo que Deus escolheu. Saul está lá. Ele não é o rei ungido agora por Deus, mas ele se sente rei. Então ele está ali no meio dos soldados. E Golias está dizendo: cadê o Deus de vocês? Cadê aquele que vocês escolheram para governar? Hein? Chama seu rei, vem aqui para eu despedaçá-lo. Chame o rei. Eles escolheram o mais forte, o mais preparado. Eles escolheram o gigante Golias para intimidar o povo de Deus. Eles escolheram um grande Golias para intimidar a nação de Israel. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que não tem Golias nem com altura, nem com força, nem com conhecimento que possa intimidar o povo, nem você. Não pode. Deus não vai deixar. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã e dizer que o Espírito do Senhor está sobre você. Que a unção do Altíssimo é sobre a sua vida. O óleo foi despejado sobre a sua cabeça e você é filho do Senhor dos exércitos. E se Ele é o Senhor dos exércitos, Ele peleja por você. Não há gigante,
que se levante, que prevaleça, que permaneça, porque Deus é contigo. Não há palavra humana, não há afronta, porque nessa manhã nós colocamos debaixo dos nossos pés todo Golias que se levanta contra as nossas vidas, contra o reino, contra o evangelho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Este tempo é o tempo de Davi ser adestrado para a guerra. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo de todo cristão mudar a história de vida da sua vida. Quem será você depois desse tempo de reclusão, depois deste tempo sem ter a liberdade de estar nos cultos, um tempo necessário? Que maneira você vai se portar? Alguns não estão mais suportando os estudos em grupos, os cultos transmitidos, os jejuns, as orações, são muitos. Como que eu vou fazer? Se você, meu irmão, não aprender nada com esse tempo, então eu quero dizer que o seu chamado e a sua unção, elas estão adormecidas em você. Neste momento eu quero que você volte o seu pensamento e o seu coração para estes dois homens, Saul e Davi. O que tinha força, aparência e foi escolhido pelos homens. O que não tinha nenhuma aparência, nenhuma força, mas foi escolhido por Deus. Ambos reinaram 40 anos. Os dois tiveram um tempo para reinar, um tempo de experiência, um tempo de honra, um tempo em que puderam servir a Deus com toda sua casa e com toda sua família. Os dois cometeram erros humanos. Os dois falharam muitas vezes. Mas a diferença entre o que é aclamado e o que é escolhido é a maneira como eles vão se portar diante da presença de Deus. Saul ouviu a voz dos homens: por que não sacrifica? Você é o rei, Deus te colocou por rei. Davi, quando o profeta Natã diz para ele: o Senhor é este homem, ele se veste de saco e cinza, ele se prostra diante de Deus. Por isso, ele é o homem segundo o coração de Deus. Não são as nossas falhas, nem os nossos pecados, mas é a maneira como nós nos portamos, nos prostramos e como nós buscamos a Deus diante dessa situação. Esta é a diferença entre um e outro. Que neste domingo você possa buscar a Deus e você possa pedir ao Senhor que o esteja guardando e abençoando. Que
Que esta seja uma semana de vitórias. À noite nós vamos estar aqui novamente. À noite você vai assistir o nosso culto às 19 horas. E aí você não esquece de compartilhar aí na sua página esse culto com seus amigos, com seus familiares. Não se esqueça de compartilhar. Por hora que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Que o Senhor te dê graça, que Ele olhe para você, que você possa refletir nessa palavra. Coloca uma música, coloca um louvor, leia a palavra, releia isso que você leu. Assista o culto novamente hoje durante o dia. E busque a Deus. Porque o Senhor tem grandes coisas para você. E que o grande amor do Deus Pai e a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo o sempre. Aguardo você às 19 horas. Deus te abençoe. Oi, nós da Equipe Torre Forte Roseira estamos com muita saudade de ter tudo juntos. Então nós criamos um canal no YouTube. Lá vão ser postadas transmissões e alguns conteúdos extras. Hoje mesmo tem vídeo, então curta e compartilhe com todos. Também é importante você nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram Equipe Roseira e no Facebook Igreja Evangélica Quadrangular de Roseira. Lá é o nosso meio de comunicação e é onde você pode assistir as transmissões ao vivo. Então, muito obrigada, uma boa semana, leiam a palavra, respeitem o isolamento e fiquem com Deus.